A graça e a paz do Senhor Jesus, meus irmãos. Aqui é o irmão Anderson. Estarei dando continuidade, ao Chat Class sobre soteriologia, falando sobre a doutrina da salvação. E falando de salvação, a salvação é dividida em 3 títulos, E estarei falando sobre esses 3, que são eles: justificação, regeneração e santificação. O primeiro é justificação. É quando o ato, de declarar, quando o Senhor Deus declara justo um pecador, uma pessoa que andou distante, uma pessoa que andou errônea, e através do reconhecimento e da aceitação de Jesus Cristo, Filho de Deus, como o único Salvador da nossa vida, nós somos justificados por Ele, A pessoa não é mais vista como pecadora e ela se torna justa perante a Deus, E a justificação, como um título, da salvação, ela traz alguns benefícios. O primeiro é a remissão dos nossos pecados. Então, quando nós aceitamos a Jesus, quando nós aceitamos Ele como único suficiente Salvador, o nosso mutante de pecados, são perdoados. Lembramos do versículo e fala que nossos pecados são lançados no mar do esquecimento. Então, toda vez que um pecador reconhece Cristo Jesus como Salvador, como o caminho da salvação, os seus pecados são perdoados e lançados no mar do esquecimento. Outro benefício da justificação é a restauração da graça de Deus. Quando o homem vive em pecado, em distância de Deus, a ira do Senhor virá sobre ele. Porém, através do reconhecimento de Cristo Jesus como único suficiente Salvador, nós recebemos de graça, como a palavra já diz, graça, aquilo que recebemos imerecidamente. Recebemos a salvação e a graça de Deus, A graça, tudo que vem sobre a nossa vida sem merecer. E o terceiro benefício é imputação da justiça de Deus. Ao sermos justificados por Cristo, mudamos a nossa posição de condenados para justos. Quando nós andávamos distante do Senhor, quando o homem anda distante do Senhor, ele tem a posição de condenado. Como muitas pessoas já foram desse mundo distante de Cristo, automaticamente já estão declaradas condenadas. Até as que estão, hoje longe de Jesus, por enquanto são condenadas. Mas quando nós aceitamos a Cristo Jesus e somos justificados por Ele, no dia do julgamento a nossa posição será diferente, não mais condenados, porém justos do Senhor, para ouvir no grande dia: vinde benditos do meu Pai, O segundo título, que a gente vai falar é sobre a regeneração, que é o ato divino que concede ao arrependido em crer em uma nova vida, em uma nova oportunidade, em um relacionamento íntimo com Cristo, E a regeneração, ela tem como seus atributos um nascimento. Agora regenerados, nós somos nascidos de Deus, E nascidos do Espírito Santo do Senhor. A Bíblia fala, Jesus com um encontro com Nicodemos, ele declara, que para o homem herdar o reino dos céus é necessário que ele nasça de novo. Nicodemos, ele sem entender, ele fala o que? Pode voltar um homem, a nascer de novo, a vir sair do ventre da sua mãe mais uma vez. E não era isso que Jesus queria falar, que era necessário o homem nascer de Deus, Nascer mais uma vez. Outro atributo da regeneração é a purificação. Cristo nos salvou e pelo seu sacrifício, pelo derramado sangue de Cristo Jesus, todos os nossos pecados foram perdoados, a nossa alma foi purificada. Então aquilo que antigamente era o que? Condenação para a nossa vida, os pecados já foram perdoados e agora nós somos purificados pelo sangue de Jesus, Em continuação, os atributos da regeneração, nós vemos a vivificação. A essência da regeneração é a nova vida concedida por Deus Pai mediante a Cristo Jesus e operando o Espírito Santo.
A regeneração declara nela mesma que há uma nova vida para mim, para você. Aquilo que passou, passou e nós temos uma nova oportunidade. Outro atributo da regeneração é a criação, porque Deus nos criou lá no início, né? No princípio, através do fôlego de vida. E nesse momento que nós aceitamos a Cristo Jesus, nós somos recriados através do Espírito Santo. O último atributo é a ressurreição, que é aquele que estava longe de Jesus, aquele que estava morto, agora é ressuscitado, né? Uma nova oportunidade, o velho homem se morre, né? O velho homem morre e nós somos uma nova criatura. O outro atributo, né? O outro princípio, né? Título da salvação é a santificação, que significa, né? Tornar-se santo, consagrar-se, separar-se do mundo e permanecer em Deus e ter comunhão com Ele e servi-lo com alegria. Através do processo de santificação que o homem tem, né, com Deus, através desse processo de santificação que o homem se aproxima do Senhor, o homem passa a ser regenerado e mantém um novo relacionamento com Deus, né? A santificação, ela é algo que todo crente precisa buscar, que todo crente precisa ter, né? E a santificação, ela tem sentidos. O sentido genérico da separação, da dedicação, consagração de pessoas ou coisas exclusivas ao Senhor. É quando eu e você renunciamos o pecado, né? Renunciamos às nossas vontades para estarmos mais próximos de Deus. E se tratando da santificação do crente, dois sentidos são principais fluem na palavra de Deus, que é a separação do mal para pertencer a Deus e a separação para servir a Deus e a dedicação para o seu serviço. A separação do mal é quando nós nos afastamos das coisas corruptas, nos afastamos daquilo que nos aprisionava no passado para viver aquilo que Deus preparou para nós, para permanecer na sua vontade. O segundo, a separação para servir, a separação, a renúncia, aquilo que nós nos abdicamos de algo para nos se tornar mais próximos de Deus, para exercer o nosso ministério. Eu não sei qual é o seu ministério, se é o ministério da palavra, o ministério do louvor, o ministério de coisas assim como teatro, como dança, mas nós precisamos nos afastar um pouco do mundo cotidiano para nos aproximarmos de Deus, para exercermos aquilo que Deus preparou como nosso ministério de maneira correta. E também nós aprendemos que na santificação há 3 meios de santificação. O crente é santificado pela palavra de Deus. Como é que nós vamos nos santificar? Lendo a palavra. A maneira correta que eu e você devemos agir como crentes é através das Escrituras Sagradas. Nós aprendemos como ser justos, santificados pelo Senhor, através da meditação na palavra. A segunda maneira de santificação é santificados pelo sangue de Jesus, porque nós aprendemos que Jesus morreu por mim, por sua causa, e justificados nós fomos por causa do sacrifício dele. E também a provisão, Jesus é a provisão da nossa santificação diária. Então, todos os dias, se buscarmos a salvação, se buscarmos aquilo que está em Cristo, nós somos santificados por Ele. Se procuramos viver aquilo que Jesus preparou, nós somos santificados por Ele, pelo seu sacrifício. E nós somos santificados também pelo Espírito Santo de Deus. Essa obra do Espírito se manifesta pelo poder e a unção que garante ao crente a vitória sobre a sua carne. Nós aprendemos, que
na busca do Espírito Santo, que é o nosso capacitador, que é o nosso ajudador, que vai consolidar o nosso ministério, que vai consolidar nossa vida cristã. Nós somos santificados na busca da palavra, quando nós aprendemos e meditamos e nos santificamos através dela. Nós somos santificados através do reconhecimento e da busca insaciante por intimidade com Cristo, e nós somos santificados pela busca do Espírito Santo. Jesus declarou que ele subiria aos céus para estar diante do Pai, mas que desceria dos céus o ajudador, o consolador, e através do Espírito Santo, da busca dele, a cada dia mais nós vamos receber os dons espirituais, nós vamos receber a capacitação do Espírito. Aquele que é ignorante e bruto vai se tornar humilde, aquele que é ignorante em conhecimento vai se tornar sábio, porque o Espírito Santo vai santificar e capacitar, né? Eu agradeço a minha oportunidade. Essa foi o meu estudo sobre justificação, regeneração e santificação. A justificação é a mudança de posição do homem pecador para o homem justo. A regeneração é a confirmação de uma nova vida em Cristo. E a santificação é nada mais nada menos a renúncia do homem carnal, a renúncia do homem antigo, do homem velho, para se tornar cada dia mais uma nova criatura. Eu agradeço a minha oportunidade, em nome de Jesus. Que Deus abençoe o chat class de cada um de vocês aí, as próximas apresentações.